Ontem o Real Madrid fez um bom jogo e bateu o Leganés por 3-0. Entretanto, o que chamou a atenção mesmo foi que o Ancelotti simplesmente resolveu colocar o Vinícius Júnior de atacante centralizado para jogar com o Mbappé como ponta esquerda. E para piorar, hoje saiu a confirmação que o brasileiro sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e vai ficar por cerca de 3 semanas fora dos gramados. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar como essa lesão do Vini pode decretar o fim dele pela ponta esquerda do Real, e eu vou querer saber se você concorda com essas decisões polêmicas que o clube espanhol vem tomando ou não. Pois é, pessoal, nas últimas semanas, quando se fala em Real Madrid, o assunto mais comentado é a polêmica pressão interna que Mbappé vem fazendo dentro do clube para poder jogar na ponta esquerda. Lembrando que assim que o Real Madrid oficializou a contratação dele, mais ou menos em julho desse ano, enquanto muitos diziam que isso seria um grande erro, pois ele poderia estragar o ótimo clima do vestiário que o clube tinha, outros diziam: não, ele só arrumava um monte de confusões lá no PSG porque era um clube pequeno, que deixava ele fazer o que queria. O Real Madrid não é assim, ele sabe que se começar a arrumar confusão por lá, rapidinho cortam as asas dele. E cá estamos, em praticamente 3 meses de temporada, os problemas já começaram e de forma bem parecida aos que aconteciam no PSG. Pra você que não lembra, no final de 2022, o Paris vinha tendo bons resultados jogando com o Neymar na ponta esquerda, Messi na ponta direita e Mbappé centralizado. Não demorou então para que ele começasse a demonstrar o seu descontentamento em jogar como centroavante, o que acabou fazendo o então treinador do clube na época recuar o Neymar para jogar como meio-campista, mexendo em toda a formação do time dentro de campo só para ele poder atuar mais pela esquerda, o que foi simplesmente o começo da ruína do time naquele ano. E agora o mesmo acontece no Real Madrid, mas com Vinícius Júnior no lugar de Neymar. Só que dessa vez, 2 fatores colaboram para que essa exigência dele pela ponta esquerda seja ainda mais absurda. A primeira, obviamente, é a hierarquia. Vinícius Júnior está no Real Madrid há 6 anos, onde já venceu 2 Champions League, inclusive fazendo gol nas 2 finais, alguns campeonatos espanhóis e Copa da Espanha, além de vários gols e assistências. Ou seja, ele tá lá há muito tempo, deu duro pra se provar, construiu seu nome e ser ídolo da torcida pra logo nos primeiros meses de um novo jogador que ainda nem se provou querer roubar tudo que ele construiu. E a segunda, obviamente, é o desempenho de cada um deles até aqui nessa temporada. O Mbappé até aqui fez 17 jogos, onde marcou 9 gols e deu 2 assistências, enquanto o Vinícius Júnior, por sua vez, jogou 18 jogos e marcou 12 gols e deu 8 assistências. Ou seja, 20 participações em gols contra 11 do francês, praticamente o dobro, tendo somente um jogo a mais. Resumindo, não faz sentido nenhum colocar o Mbappé na esquerda, mesmo que ele estivesse jogando melhor, visto que tem tudo que o Vini já construiu por ali ao longo de todos os anos. Mas esse nem é o caso, o brasileiro segue sendo o jogador mais decisivo do time, e mesmo assim eles vêm cogitando essa possibilidade. Pra você que não viu ontem na vitória do Real Madrid por 3-0 sobre o Leganés, o time finalmente fez um bom jogo e ganhou sim com folga, mas o que chamou a atenção foi a formação usada por Carlo Ancelotti, e você já vai entender por que isso também tem dedo do Florentino Pérez. Dá só uma olhada, eles simplesmente jogaram com Vinícius Júnior centralizado no ataque pro Mbappé poder jogar na ponta esquerda. E olha só como a coisa piora, com essa lesão do Vinícius Júnior que o departamento médico do Real confirmou hoje, o brasileiro ficará de fora por 3 semanas. E muito provavelmente acabará perdendo os próximos 6 jogos contra Liverpool, Getafe, Atlético Bilbao, Girona, Atalanta e Rayo Vallecano. E o Real já confirmou que nesse jogo contra o Liverpool, que é o mais difícil da sequência, visto que o clube inglês vem voando na temporada, o Mbappé será o ponta esquerda. Ou seja, tudo indica que serão 6 jogos onde o Mbappé com certeza poderá ficar jogando tranquilamente na ponta esquerda. E se ele tiver então um bom desempenho e bons números nesses jogos, do jeito que as coisas estão indo, não é impossível acreditar que seja a deixa para ele roubar de vez a posição do brasileiro até o final da temporada, fazendo o Vinícius ter sim que jogar como centroavante. E para você que não entendeu, porque apesar de ser o Carlo Ancelotti que escala o time, isso tem muito mais a ver com o Florentino Pérez, basicamente são 2 motivos.
O primeiro é o fato de que o Ancelotti deu uma entrevista nas últimas semanas que falou em um tom como se estivesse literalmente sendo obrigado a tirar o Vini da ponta esquerda para colocar o Mbappé lá. Se liga nas exatas palavras dele na ocasião se você não viu. Mbappé na esquerda, onde Vinícius joga, eu não queria mudar a posição do jogador que faz a diferença, e porque Mbappé tem características para jogar como atacante, embora às vezes eles mudem de posição. Eu não quero mudar isso. Não é um problema de posição ofensiva, mas de defesa. Achamos que encontramos a solução, mas na prática temos que provar isso. A equipe está ciente do que está acontecendo. Estou ansioso para ver amanhã o que conversamos essa semana. É um problema defensivo. Percebam então que ele disse: eu não queria mudar a posição do jogador que faz a diferença, como se realmente estivesse rolando uma pressão interna para que isso aconteça. E o segundo motivo, obviamente, é a aparente tara que o Florentino Pérez tem nesse jogador. Mbappé recusou o Real Madrid pela primeira vez lá no final de 2017, quando ainda era jogador do Mônaco, escolhendo o PSG, e na época isso acabou nem chamando muita atenção. Depois, em 2022, quando todos achavam que ele já estava com um pé no clube espanhol, ele recusou novamente para ficar mais 2 anos no Paris, e na época todos diziam que o trem do Real não passa 2 vezes e que ele se arrependeria profundamente, porque nunca mais teria a chance de jogar no maior clube do mundo. Entretanto, vimos que para ele o trem passou foi umas 3 ou 4 vezes, e toda a temporada o Florentino estava de olho em sua situação, pronto para contratá-lo, independente de descumprimento de sua palavra, desacordo ou desavenças do passado. Ou seja, tudo indica que o Florentino Pérez realmente vem mexendo as mãos internamente para que o Mbappé possa jogar onde se sente confortável. E não podemos negar, o presidente espanhol sempre defendeu sim o Vinícius Júnior, porém quando se coloca o Mbappé na equação, parece que ele já tem um lado definido. Lembrando que muitos portais, tanto na Espanha quanto no resto do mundo, vêm noticiando que o Vinícius Júnior está chegando ao seu limite mentalmente depois do roubo que sofreu na última Bola de Ouro. Ele já considerava praticamente como certa a possibilidade de vencer a premiação e sofreu um baque muito grande com o ocorrido. Outro fator que preocupa é que o brasileiro recusou a proposta de renovação do Real para o contrato dele, que atualmente está indo até 2027. E sabemos que nenhum clube do mundo aceitaria perder o Vini, que provavelmente tem um dos maiores valores de mercado na atualidade, de graça. Ou seja, se ele realmente escolher não renovar de novo, essa pode ser a sua penúltima temporada com o Real, pois quando chegar prestes a começar a última, com certeza o clube o venderá para não perdê-lo de graça, ainda mais sabendo das ofertas simplesmente absurdas que os árabes parecem estar se preparando para fazer por ele. Ou seja, se o Vini já está desanimado por conta do que fazem com ele na Europa, imagine se o próprio clube, o qual ele vem servindo há anos, resolve que um cara que acabou de chegar vai tomar a posição dele. É basicamente por todos esses fatores, em conjunto, que essa chegada do Mbappé pode significar não somente o Vinícius Júnior perdendo a sua posição de ofício, como também saindo do Real Madrid muito antes do que imaginávamos. E por isso agora então eu quero saber de você, o que você acha? O Real Madrid está cometendo o maior erro de todos ao colocar o Vinícius para jogar de centroavante para beneficiar o Mbappé? Ou assim como alguns, você ainda acha que o francês na ponta esquerda vai render mais do que o brasileiro renderia? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, e se você não viu a dura resposta do Neymar pro Rodri após ele novamente falar do Vini, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Que Deus te abençoe e valeu!